Olá, mãe! Boa noite! Estamos aqui para uma noite memorável. Vamos falar de um tema bem atual, não é isso? Ansiedade. E além de ser um tema bem atual, nós também sabemos que muitas pessoas já sofreram da ansiedade mais patológica, mas também todas nós já tivemos um dia de ansiedade, um momento de ansiedade. Então, isso é importante para a gente aprender. E hoje nós vamos estar aqui com o Padre Adriano Zandoná, tá bom? Mas antes de chamar o Padre Adriano Zandoná, eu queria lembrar a vocês que nós estamos no terceiro passo de Santa Teresa d'Ávila. Nós estamos fazendo o caminho da oração com ela. E a palavra de hoje é no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a minha vereda. E eu achei interessante porque uma mãe me ligou dizendo, quando viu essa chamada para o dia de hoje, falou: Ângela, eu queria partilhar com você a minha história. Ela estava vivendo um momento muito complicado com o filho dela. E o problema do filho refletiu no casamento e quase acabou com o casamento dela. E ela procura um grupo de mães. Naquele momento, ela não sabia nem por onde começar. Você, mãe, também já esteve num momento que a dor é tão grande, a ansiedade é tão grande, que a gente não consegue pensar por onde caminhar? Foi isso que aconteceu com essa mãe. E aí, ela vai para o grupo de mães e fica lá e tem a oportunidade de partilhar o problema com alguém do grupo. Um belo dia, chamam essa mãe e faz um convite para ela. Você gostaria de fazer parte da equipe que naquela época era de intercessão e agora é de súplica? E aí deram uma palavra para ela. Sabe qual foi a palavra, mãe? Esta aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. E eu tenho pensado muito nisso, porque Deus tem sido uma lâmpada para o meu caminho. Mãe, se você estiver vivendo um momento difícil, lembra disso. Deus é lâmpada para o nosso caminho. E aí, se você quiser participar conosco, tem aí, você faz perguntas, já tem aqui algumas perguntas e tem também um aviãozinho. Aperta no aviãozinho e convide alguém que você gostaria que estivesse aqui conosco para conversar e para também podermos rezar. Estamos reunidas em nome do Pai, que hoje não sabem por onde caminhar. Você se sente abafada, diminuída, sem ver alternativa. Peça graça ao Senhor de realmente isso, estamos de volta aí com você. Que Deus possa mesmo iluminar o nosso caminho. Enquanto isso, enquanto o Padre Adriano não aparece aqui para que a gente possa chamá-lo, né? Nós vamos já conversando aqui e vendo a primeira pergunta.
Olha quanta gente conversando conosco. Ó Deus, abençoe todas nós. A Janete, a Celina também. Ei, querida, a Oneida, boa noite. Eu quero rezar, hein? Chama eu. Vocês sabiam que deu até uma pergunta, e agora, aqui, que até deu um meme na segunda-feira, ei tia, chama eu, chama eu. Então que a gente possa chamar mesmo, para que a gente possa participar desse momento com vocês. Padre Adriano, cadê o senhor, Padre Adriano? Estamos aqui esperando. Enquanto o Padre Adriano vai chegando, ele me avisou, gente, que lá na Canção Nova a internet não está muito legal e que poderia atrasar ou cair a ligação. Enquanto isso, eu gostaria de ir conversando com você sobre ansiedade. Vocês estão vendo esse elástico aqui? Para que serve o elástico? Para a gente puxar, não é verdade? Essa é a utilidade do elástico. Mas se eu puxar o elástico demais, o que acontece? Ele arrebenta. O medo, ele é importante na nossa vida, porque ele nos torna cautelosas. Mas quando esse medo fica muito grande e constante, impedindo a gente mesmo de caminhar na vida, ele se torna patológico. E aí eu te pergunto, em que posição que está o seu elástico? Tá grande? Tá pequeno? E aí a gente precisa de estar juntas. Vamos lá ver, né? Quem está? O Padre Adriano já está aqui conosco. Estou dizendo, senhor Padre Adriano. Que coisa boa! Seja bem-vindo aqui conosco. Boa noite! Ei, meu amigo, boa noite! Levanta seus braços, me dá um abraço. Eu quero um abraço desse amigo. Isso, apertadinho. Boa noite! Boa noite, filha. Boa noite, esse povo querido. Eu estava ali mandando as solicitações. Eu sei que é difícil, Ângela. Eu estava numa live ainda há pouco no Instagram da Canção Nova, porque chegam muitas solicitações. É difícil ver o padre ali, né? Eu passei por isso agora há pouco. E eu falando, quase que eu falei igual a pessoa que você estava comentando. Ô tia, chama eu. Chama eu? Ai, que legal! Ô, Padre Adriano, antes da gente começar a conversar, eu queria contar, só vai me permitir contar um caos meu e do senhor. Fica à vontade. Posso? Pode, claro. Quando eu fui lançar o meu livro, quem vinha aqui na época era o Padre Fábio de Mello. Só que o Padre Fábio de Mello não pôde vir. E aí a primeira pessoa, nós chamamos o Dunga. Aí o Dunga falou, tô junto. Aí chamamos o Nelsinho falou, tô junto. Aí eu chamei uma pessoa, não quer dizer que foi nessa ordem não, né? Eu falei, padre, eu preciso de um moço bonito e ainda por cima padre. Lembra do meu convite, Padre Adriano? Lembro. Foi maravilhoso, nossa. Você sabe, né, Ângela, que eu tenho um carinho muito grande por esse movimento lindo de vocês, né? Eu não me canso de dizer que se eu sou padre, se eu hoje estou aqui, foi por causa da luta da minha mãe lá atrás, né? Partilhei meu testemunho já várias vezes pela Canção Nova, no próprio encontro, né, das mães. Então eu sinto assim no meu coração uma dívida com as mães de gratidão, de amor, de oração. Então para mim é um privilégio, filha, estar com vocês. É um privilégio participar dessa live, um privilégio poder trazer uma palavra de conforto, de consolo nesse tempo tão atroz, né? Um tempo que era inimaginável, um tempo há décadas atrás, há anos atrás, há meses atrás, mas a gente está vivendo e vamos viver bem com Deus, porque quando os nossos joelhos tocam o chão, a gente toca o céu e Deus nos comporta e Ele vai nos dando sabedoria, não é? Para lidar com todas as realidades. Ô padre, eu quero agradecer, porque a hora que eu liguei para o senhor, imediatamente o senhor aceitou. Isso mostra o carinho.
Ô, padre, quando nós começamos a discutir, discutir não quer brigar, não, né? Discutir é debater tema. Que nós pensamos, eu lembrei do livro do senhor. O senhor tem o livro aí, padre, na mão? Desculpa. Ah! Eu acho que está de cabeça para baixo, padre. Não, ele estava, agora não está, não, agora está certo. É que parece então eu estou enxergando aqui de cabeça para baixo. Ele está aqui e está aqui atrás também, azulzinho, ó. Aqui atrás, onde estão aparecendo os coraçãozinhos. Esse livro, Ângela, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para superar o mal do século. Eu lancei pela editora Canção Nova há 2 anos atrás e ele é um dos recordes de venda, não tanto porque o autor seja tão especial, mas é porque o problema é sério. E muita gente está vivendo isso aqui. É verdade. Quando a gente levanta as pesquisas, né, padre, nós estamos vendo aí um contexto muito complicado. Mas antes da gente falar de contexto, o que é ansiedade, padre? Conta para mim aí. Ângela, eu vou responder falando um pouquinho do que me motivou a escrever sobre isso. Talvez as pessoas possam perguntar, nossa, que interessante, né? Um padre falando sobre um problema de cunho, de matriz emocional e psíquica. Mas veja bem, ansiedade, como o nome já diz, é uma pulsão de vida, né? É uma coisa em si positiva. Ansiedade faz parte da vida humana desde os primórdios. Foi a ansiedade, por exemplo... Só um minuto, Ângela. Só um minuto. Eu tive um probleminha aqui. Sem problema. Ô, padre, já que o senhor chegou pertinho aí, eu outro dia descobri que o senhor tem olho claro. Eu não sabia. Olha, galera, o olho dele é claro, porque sempre é um abraço baixo, né? Outro aquele dia eu consegui ficar na altura. Estou atrapalhando o senhor, você sabia, essa brincadeirinha. Muita gente, porque o padre tem quase 2 metros, não vem, porque não olha no olho. Verdade, aquele dia a gente conseguiu olhar olho no olho, um abraço de irmão. Verdade, filha. Mas olha, que prazer, que satisfação estar com vocês. E olha, eu tinha partilhado com a Ângela, gente, só para vocês saberem. Eu mandei uma mensagem à tarde dizendo assim, Ângela, põe as mães para rezar, porque a internet aqui hoje na Canção Nova está caindo. Mas graças a Deus agora está maravilhosa. Desde a live anterior que eu fiz, essa também, não teve nem um pico assim, é porque de fato as mães rezaram e Jesus não resiste à oração de uma mãe, viu? Eu Verdade. Sou fruto eu sou prova disso concreta. Mas, enfim, Ô, padre, hoje o pessoal da súplica e o pessoal da espiritualidade ficou de joelho. Eu falei com o senhor, vamos conseguir. E aí conta para nós como é que surgiu a ideia do livro. Então, filha, como eu estava dizendo, ansiedade faz parte da vida humana. Foi a ansiedade que fez com que os nossos primórdios, por exemplo, quando vissem um perigo, imagina, nas savanas, na África, nas florestas, quando eles viam, por exemplo, um tigre dentro de sabre, uma cobra, aquilo startava um processo psíquico, o cortisol ou cortisona era liberado, que é o hormônio do estresse, eles ficavam alertas diante daquele perigo, corriam e se salvavam. Então, a ansiedade tem esse fator protetivo, o medo tem um fator protetivo. Foi isso que possibilitou a preservação da espécie, que a gente chegasse até aqui. Contudo, no nosso tempo, nós estamos vivendo um problema que se chama, em inglês existe um conceito, overstimulation, que quer dizer que o nosso cérebro está sendo extremamente estimulado e está produzindo um contingente excessivo de ansiedade. E a gente está tendo muita dificuldade de lidar com isso. É diferente daquela ansiedade dos primórdios. É diferente da ansiedade dos nossos antepassados, que protegeu-os diante dos perigos, que fez com que a vida se perpetuasse. Não. É uma ansiedade excessiva, que não tem, muitas vezes, uma matriz concreta. E eu coloquei nesse livro, Ângela, uma pesquisa de um psiquiatra italiano chamado Leonardo Veriacque, que ele dizia o seguinte, que o nosso cérebro não foi moldado pela evolução para lidar com esse excessivo de ansiedade. Então, muitas vezes, o nosso corpo, o nosso cérebro acaba buscando válvulas de escape para lidar com isso, e é como se ele não tivesse preparado. E isso, muitas vezes, está na raiz da depressão. Existe muita depressão que tem como matriz a ansiedade descompensada.
Aí vem os transtornos, como o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, as fobias e transtornos de outra ordem, porque o nosso cérebro não está conseguindo lidar, é muito estímulo, é muita informação. Nós precisamos, eu vou propor isso depois, retomar dentro de nós aquilo que Santo Agostinho chamava de educação da capacidade volitiva. O que é a capacidade volitiva? Do latim volare é a vontade. A gente precisa educar a nossa vontade. Por quê? Porque a gente sempre anseia mais. É mais informação, é mais prazer, é mais distração, é mais entretenimento. Você vê, nós somos a geração que mais experimenta e mais tem acesso a entretenimento em todos os tempos. Com o celular você pode assistir série o dia inteiro. Nós somos a geração que mais tem acesso a entretenimento e somos a geração mais depressiva e estressada que já existiu. Isso é fundamentado cientificamente. Então, tem uma coisa errada, é muito estímulo. A gente deseja, a gente está sempre conectado, é muita informação. E o que me motivou, Ângela, já adianta escrever esse livro, em fevereiro de 2018, filha, quando o padre veio transferido novamente aqui para Cachoeira Paulista, estava em São Paulo e vim para cá, a Organização Mundial de Saúde publicou uma pesquisa anual constatando que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Ou seja, o país com o maior... Ô, filha, eu vou pedir, por gentileza, para vocês baixarem um pouquinho esse BG. O som. Adilson. Se possível. Adilson, abaixa o som. Isso, só um pouquinho. Gente, padre é tudo igual. A gente tem esse defeito. Se tem alguém cantando, um bebo na igreja, a gente se perde tudo. Então, pois é, padre. A vantagem da gente ser mulher é que tem um monte de coisa. Desculpa que ficou alto. Vai ficar baixinho aqui. Se sabe fosse como a minha chama mãe... essa música, padre? Hã? Clamor súplica de mãe. Sim, vou mandar sim. depois a música pro senhor. Mas desculpa aí. Só pelo nome eu já gostei. Mas eu Então, confesso a minha limitação masculina. Não, pode deixar. Tá feito aqui. Como eu estava dizendo, a Organização Mundial de Saúde constatou que o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. E, Ângela, triste demais. O Brasil é um dos países no qual o índice de suicídio entre jovem e adolescente mais cresceu nos últimos 10 anos. Cresceu muito, estatisticamente falando. E muito do suicídio e da depressão de adolescentes e jovens tem como matriz a ansiedade descompensada. Você vê como é sério? Não é brincadeira. Quando eu vi aquela pesquisa, o Espírito Santo falou no meu coração, sabe? O Espírito Santo me disse, Padre Adriano, o senhor como padre precisa oferecer uma ajuda. É claro, as mães precisam, os professores, os educadores, os médicos, todos os universos, os campos do saber, todos os saberes precisam se unir para oferecer luz. Mas eu comecei a estudar e o bonito, Ângela, que assim como vocês que são mães, estão de coração a coração ligadas com os filhos, nós padres estamos com o nosso coração ligados com o povo, porque a gente vai ouvindo, né, as pessoas. E eu fui percebendo nas confissões, por exemplo, né, como que a ansiedade estava atrapalhando as pessoas, não deixava as pessoas rezarem. Hoje, Ângela, nós estamos... É tanto ruído, as pessoas não escutam mais umas às outras. Olha, haja vista um post aqui no Instagram. Por exemplo, eu fiz o post no Instagram. Hoje, 8 horas, estarei com a Ângela, né, na live das mães que oram pelos filhos. Primeira pergunta que vem. Padre, a live vai ser hoje? Segunda pergunta, que hora vai ser? E eu escrevi assim, hoje estarei com a Ângela às 8 horas. Né? Ou seja, as pessoas não leem, elas não ouvem mais o outro, elas não... É tanto barulho, sabe? Então, a gente saiu do trilho, Ângela. Essas estatísticas mostram que a gente saiu do trilho. Então, o padre escreveu esse livro, olha, aqui tem pesquisa, aqui tem testemunho, tem oração. O padre, eu gosto muito de estudar, sou honesto em dizer, eu não me contento com resposta superficial, então o que eu não aceito para mim, eu não dou para você. Ô, padre, ó, eu tô apanhando aqui, porque tem um lugarzinho aqui que aparece as perguntas e eu não tô conseguindo mostrar para o senhor. Mas tem uma pergunta aqui da Romana Tavares, sim, que pergunta para o senhor. Angela, antes de você perguntar, deixa eu dizer uma coisa antes de você perguntar. Você ficou linda nessa live, com uma cara de mãe, sabia? Ah, é mesmo? Uma cara de mãe, sorriso olha, de mãe. Padre,
Eu tô aqui com os cabelos ficando tudo preto aqui, ó. A sorte é que não é branco. Esse negócio de quarentena, eu tô deixando de ser loura burra, hein? Não, não, você Acho que tá eu vou linda, ficar viu? inteligente. Tá linda, tá linda. Mas, ô padre, a palavra, a etimologia, ou a raiz da palavra ansiedade é aperto, enforcar, né? E tem uma mãe que pergunta assim: como devemos nos preparar para passar esse momento de isolamento que traz esse aperto na garganta? Olha, Ângela, eu estava ontem, esses dias atrás, eu não me recordo o dia, vendo uma sobre vários temas ligados à ansiedade. Ela dizia o seguinte, que infelizmente o ser humano não é muito criativo quando ele tem que lidar com a descarga gerada pelo tédio. Então, a Verdade. gente precisa ser inteligente mesmo, sábio, e a palavra de Deus nos oferece indicações muito precisas para lidar com esse momento. O que eu estou vendo, filha, de gente que está comendo demais, gente que pega para assistir série, assiste 12 capítulos em um dia, ou que está brigando demais com o filho, com o marido, ou que está amargurado, sabe? Numa tristeza, numa agitação. Então vamos entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Olha só, eu separei uma passagem que eu tenho certeza, filho, filha, que você vai gostar demais. É a passagem que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Algumas traduções mais antigas diz lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, a vossa ansiedade, pois é ele quem cuida de vós. Então veja bem, olha o que a palavra está dizendo. É um convite. Você dentro de casa, talvez já nesse tédio, a criança pulando. E olha, eu entendo você, viu, mãe? Como sacerdote, eu sou honesto em dizer, eu entendo você, eu respeito a sua luta. Eu sou um padre, como eu disse, apaixonado pelas mães. Eu já contei minha história. Eu fui um adolescente muito difícil, drogado, fui expulso de escola, expulso de time, cheguei a vender droga, entrei em coma por causa de droga e saí de tudo isso por causa da oração da minha mãe, que rezava por mim. Eu chegava em casa de madrugada, chapada, ela estava de joelhos na sala, dizendo, não, estou aqui rezando por você, eu não dormiria antes de você chegar, você vai sair dessa vida. Então, eu tenho uma mãe forte, uma mãe linda, eu sou apaixonado por você, e eu sei o quanto que a sua missão é difícil, é exigente. Verdade. Né? Sobretudo se está com criança pequena, né? Eu tenho um sobrinho de 2 anos lá no Paraná, né? Minha família, boa parte em Curitiba, Londrina. Eu sei o quanto é difícil. Mas veja bem, a palavra está dizendo, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Gostando desse verbo, lançar. Imagina, o que é lançar? É pegar e eu jogo, não é? Eu lanço. Pular. Só não lança a panela na cabeça do marido, pelo amor de Deus. Verdade. No momento de irritação, né? Mas a Bíblia está dizendo, lançai sobre ele. Ou seja, filha, mãe, na sua batalha, você não está sozinha. Existe um Deus que te ama demais, que te escolheu, que está com você, que quer ajudar você a carregar o seu fardo. Então lança sobre ele a sua preocupação, a sua ansiedade, porque ele cuida de você. E aí entra uma sabedoria muito bonita que eu coloquei no livro ali, no último capítulo, daquela passagem de Mateus no capítulo 6, onde Jesus diz que a gente precisa viver um dia de cada vez, porque a cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6, 34, está aqui no meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Porque, veja bem, você só tem o dia de hoje. Então, a Bíblia nos dá essa sabedoria. Eu preciso fazer o meu melhor hoje e entender que eu não posso sofrer por aquilo que eu não posso mudar. Que o que não está nas minhas mãos, o que não depende de mim, pertence a Deus. Eu vou fazer o meu possível e deixar o restante na mão de Deus. Porque, às vezes, nesse tempo, outra coisa que eu tenho indicado também, Ângela, eu tenho indicado para os filhos e filhas que eu acompanho como padre, para não ficarem vendo notícia demais. Vê notícia uma vez por dia. Elege um veículo de comunicação que você crê, que é credível. Eu, por exemplo, gosto de falar, eu gosto da CNN, gosto de outras, mas cada um tem o seu ponto de vista.
Veja uma vez por dia. Porque, gente, eu admiro demais o trabalho dos jornalistas. Trabalho com meio de comunicação desde quando entrei na Canção Nova, fazem 16 anos. Mas é muita especulação. O vírus é novo. Não tem muita coisa. Sabe? E uma vez no dia você vai se informar bem. Porque as especulações, né? Tem jornal, por exemplo, esses dias, que fez matéria para mostrar as covas que abriu no cemitério. Que desserviço à sociedade, no meu ponto de vista, para deixar as pessoas ansiosas, né? Então, a palavra de Deus dá esse caminho. Lança sobre Deus a ansiedade, vive um dia de cada vez, veja a notícia uma vez só. Tem aquilo que os americanos gostam de dizer, né? Healthy outlets, tomadas saudáveis, onde você possa se conectar. Talvez se você pode fazer uma caminhada, nem que seja dentro de casa, faz uma caminhada. Esteja em dia com a sua vida de oração. Eu vou falar depois um pouquinho, Ângela, sobre a importância da oração nesse processo. Enfim. Padre, antes de eu entrar na oração, tem uma coisa interessante que eu gostaria de conversar com o senhor. Porque, normalmente, a nossa ansiedade está ligada à nossa expectativa. Sim. Porque pessoas que têm alta expectativa, às vezes pode ter uma ansiedade. E eu sempre olho para dentro de mim e pergunto assim, porque as pessoas assim, você é ansiosa? Eu não sou ansiosa. Eu sou focada no futuro. Agora, eu parto o elefante um pedacinho de cada vez e vou comendo. Como que tem uma pergunta aqui falando justamente isso? Nós estamos vivendo um momento de ansiedade financeira, com medo de desemprego. Então, assim, vários medos vindo até nós. Como é que é isso, né, padre? Olha, o medo e a ansiedade. Eu penso o seguinte, Ângela. A crise, um momento difícil, é difícil para nós porque a nossa geração, eu digo a nossa mesmo, eu sei que você tem idade para ser minha mãe, um pouco mais velha que o padre. Eu adoraria ser sua mãe, te puxar esses cabelinhos para cima, assim, ó, eu ia ser joia. A nossa geração não viu nada igual, né, Ângela? Os nossos avós, meu avô, por exemplo, veio da Itália para o Brasil fugindo da guerra. Os nossos avós, bisavós, mas a nossa geração, a gente não viu nada assim atroz ou caótico, não vimos guerras, não vimos grandes problemas como o pessoal que viu a peste negra, a gripe espanhola. Então, isso está quase que gerando uma histeria coletiva, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas veja bem, eu penso que a crise ela é a mãe da criatividade, como diz o antigo ditado. E a crise pode trazer o nosso melhor à tona ou o nosso pior também, se a gente não tem sabedoria. Então, veja bem, eu acredito que o sofrimento... Tinha uma santa que dizia, ou era uma beata, não lembro se era Beata Helena, que dizia que o sofrimento é o megafone de Deus, através do qual ele grita para a humanidade, para que a gente volte para o essencial, para que a gente valorize o que tem valor, e para que a gente largue o que é efêmero. O que é efêmero? A palavra efemerose do grego quer dizer aquilo que dura um pouquinho, aquela alegria mentirosa, fictícia, que não está enraizada naquilo que é eterno, naquilo que vem de Deus, naquilo que verdadeiramente sacia a sede da nossa alma. Então eu vejo que um momento de medo, de ansiedade como esse, a gente precisa, de fato, se decidir, sabe, a agir, a trazer à tona o nosso melhor. E como a gente faz isso? Em primeiro lugar, entendendo que preocupação não resolve o problema. Se preocupação enchesse barriga e desse dinheiro, eu ia ter um monte de amigo milionário. Então, padre, vamos falar. Primeiro, então, não se preocupe. E Deus fala isso pra gente, né? Da questão do temor, porque aquilo que você teme acaba acontecendo, porque o pensamento puxa também, né? Claro. Segunda coisa, padre. Pode falar, fica à vontade. Não, quero saber do senhor. Eu aqui hoje eu estou perguntando. Você falou que a primeira coisa é preocupação excessiva. E a segunda? Desculpa, entendi. Eu sei que você ia colocar mais um ponto. Sim, a preocupação excessiva. E outra coisa, Ângela, eu tenho rezado muito com uma passagem, quando a gente fala do medo, que mexe muito comigo. Você, acho que já deve ter feito com certeza a experiência de ir à Terra Santa. Quem já fez essa experiência sabe. Quando a gente vai ao Mar da Galileia, a gente navega no Mar da Galileia
Eu sempre, quando eu estou lá, eu me recordo daquela passagem. Essa passagem é típica para o nosso tempo. Jesus e os discípulos atravessando ali o mar da Galileia, né? E o mar da Galileia era um mar baixo, então a superfície sempre quente, só que atrás estão as colinas de Golã, e lá em cima das colinas de Golã tem neve, e o degelo, quando bate o sol, desce aquela massa fria, quando se encontra com a massa quente que está na superfície do lago, gera tempestade, e ali vira e mexe tem tempestade, tem ondas que chegam a mais de 2 metros. E Jesus estava dormindo no barco, aquela tempestade, aquela confusão, os discípulos desesperados, quase afundando. Eles tinham razão para estar desesperados, a tempestade estava ali, eles estavam vendo os problemas, como nós hoje estamos vendo. É o vírus, é a pandemia, são os problemas financeiros, são as deduções hipotéticas, as probabilidades de coisas ruins acontecerem. E eles chamaram Jesus, e Jesus ali levantou, simplesmente deu uma ordem para o mar: cala-te. Deu uma ordem para o vento: silêncio. Ali o autor sagrado está mostrando que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que tem o poder sobre os elementos da natureza. Aquele que domina o indominável, porque a água na Sagrada Escritura é um dos símbolos do indominável, daquilo que você não controla. Porque naquela época, eles não tinham estudado o profundo do mar, não sabiam as espécies marítimas catalogadas como nós hoje. Então, na cabeça do homem bíblico, o que tinha debaixo da água era aquilo que ninguém controla, que é indominado, incontrolável. E Jesus mostrou: eu controlo aquilo que saiu do teu controle. Eu controlo a água. Aquilo que você não pode controlar, eu controlo. E ao mesmo tempo ele controlou a fúria do vento. E depois ele brigou, deu uma dura ali nos discípulos. Vocês esqueceram que eu estou no barco? Eu estou no barco, eu sou Deus. E eu me pego muitas vezes rezando com essa passagem. Eu acho que para você, mãe, também é muito importante, porque a gente está vendo, a gente está vivendo, usando metaforicamente falando, a mesma realidade. A gente está diante de uma coisa que a gente não pode controlar. E como causa angústia quando as coisas saem da nossa mão? Você não controla. Como é que vai ser amanhã? Ninguém sabe. Como é que vai ser daqui a algum mês? Ninguém sabe. Como vai ser a sua empresa daqui a 3 meses? Ninguém sabe ainda. Não dá para prever. É incontrolável. Só que Jesus está mostrando: aquilo que saiu do seu controle não saiu do meu controle. Confie. Aquilo que você não domina, eu domino. Sabe? Isso mostra para nós que a gente precisa, para vencer o medo, desenvolver a fé. Desenvolver, a palavra é essa. Às vezes a nossa fé é muito pouco elaborada, muito pouco sofisticada, muito emotiva, mas a fé, diz o Catecismo da Igreja Católica, é um assentimento livre da vontade, do intelecto, de todo ser a verdade revelada. Ou seja, eu creio, Senhor, eu não estou vendo, a água está batendo aqui. Senhor, o vento está quase me arrancando a roupa. Mas eu sei, o Senhor está no barco. Eu centro as minhas emoções em Ti, a minha energia psíquica em Ti, a minha vontade em Ti. E Santa Teresa d'Ávila dizia que a imaginação é a doida da casa, louca da casa, né? É a louca da casa. Ô, padre, falar em louca da casa, as mulheres estão loucas da casa aqui. Teve uma que falou assim: eu quero ser mãe dele também, concorrendo comigo aí, padre. Ó, esse negócio não tá bom não, né? Outra está perguntando assim, que sofre muito com a questão da ansiedade. Tá bombando de pergunta aqui, então assim: tia, fala a minha pergunta. Então tem uma pergunta aqui que tem a ver com o senhor, que o senhor estava dizendo, como diminuir a ansiedade com a mudança da rotina, né? Porque eu hoje estava refletindo, dezembro, o meu desejo era ficar em casa. O pessoal perguntava: você vai viajar para onde? Eu falava assim: para o meu interior. Eu vou ficar dentro da minha casinha. Agora que nós somos obrigados a ficar em casa, criou uma histeria coletiva. Essa histeria da agora, essa é a pergunta. Olha, filha, eu penso o seguinte: essa histeria já está no ar há muito tempo. E claro que tudo isso, uma pandemia, traz à tona realidades que a gente já precisava trabalhar, né? Que a gente precisava trabalhar. Como eu citei, esse sofrimento é o megafone de Deus, né? Deus gritando ali: olha, você precisa cuidar mais disso, você precisa trabalhar mais
tal realidade. E você sabe que, como eu disse no começo, que eu escrevi aqui no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que a nossa cabeça está sendo tão estimulada e que eu tenho encontrado muitas pessoas, Ângela, que por causa desse excesso de informação, essa histeria social coletiva que a gente muitas vezes vive, essa empolgação não sábia, com coisas que não precisam assim nos deixar tão agitados, ela tem feito com que muitas pessoas não consigam mais fazer aquilo que é chamado de higiene do cérebro, ou seja, a cabeça não para. Quantas pessoas eu ouço que me diz, padre, eu durmo, mas não descanso. Eu acordo cansado. Meu corpo dormiu, mas a minha cabeça não parou. E eu percebo que a gente precisa voltar à sabedoria da igreja e promover momentos de higiene para o nosso cérebro. Assim como a gente toma banho todo dia, eu tenho certeza que essas mães são todas cheirosas, sempre quando eu as encontro, elas são muito cheirosas, a começar dessa que fala comigo. Assim como a gente toma banho todo dia para ficar cheiroso, cheirosa, a gente precisa dar um banho no nosso cérebro. E aí entra a importância, o valor de uma ferramenta que hoje todo mundo atribui somente ao Oriente, a cultos orientais, a reflexões orientais, mas que no fundo, tem raízes profundas na cultura cristã, que é a meditação. Por exemplo, os padres do deserto eram mestres de meditação. São João da Cruz, mestre de meditação. E o que é meditar? A proposta, Ângela, eu quase te chamei de tia. Eu deixo, padre. Pode chamar de tia Ângela, é codinome. Não é nome, não, é codinome. Por exemplo, Ângela, tia Ângela, a proposta para todos nós cristãos, por exemplo, quando a gente reza o texto, nós estamos na oitava da Páscoa. Por exemplo, hoje, primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. A proposta não é você rezar o texto pensando na final da Copa do Mundo de 2014, do Brasil. Não. É você meditar na ressurreição de Jesus. Pai nosso, Ave Maria, você medita, nossa, Jesus venceu a morte. Ele ficou 3 dias ali no sepulcro. Depois ele saiu. Depois ele apareceu aos discípulos em Emaús, no caminho. É você meditar, é você entrar naquela trama. E o que é meditar? É você focar a sua mente, a sua atenção, os seus sentidos numa realidade específica. É isso que as pessoas fazem. As meditações orientais, elas fazem isso. Mas isso faz parte da doutrina cristã desde o início do cristianismo. A gente tem que retomar a oração, a meditação na oração. No texto a gente tem que meditar. Antes de dormir seria tão bom com uma música de fundo. Você parar de pensar em tanta coisa. Parar de pensar. O cérebro precisa parar, sabe? Eu vou parar o senhor agora, porque o senhor falou em música. Vou colocar o senhor numa saia justa agora. Pode colocar. Canta uma musiquinha para nós na capela. Claro. Será que vai? Claro que vai. Claro que vai. Ó, quem sabe faz ao vivo. Posso mostrar o CD onde está essa música? Pode. Eu gravei depois do livro, Ângela. O Padre Jonas, esses dias, até brincou comigo, falando assim, que ele era conhecido como Padre Jonas da Bíblia, porque o pessoal confundia a Bíblia com da Bíblia, né? O fundador da Canção Nova. Sim, a Bíblia dele. E ele tira sarro de mim e fala assim, Padre Adriano, eu era conhecido como Padre Jonas da Bíblia e você é conhecido como Padre Adriano da Ansiedade. Da ansiedade. Canta na isso. capelinha aí, padre. As mães estão pedindo, claro. Estão dizendo aqui também, esse antes CD... do senhor cantar, marcou muito a questão do banho, que a gente precisa de dar banho no cérebro. E eu estou rindo do Adilson aqui em casa, porque da pandemia ele está reclamando que nunca tomou tanto banho na vida dele, porque vai ali fora, tem que tomar banho para entrar, ficar em casa. Vai ali buscar um negócio. Então, eu estou aqui. Eu acho que nessa pandemia eu vou lavar mais meu cérebro. Estou lavando pouco. Mãe, você está lavando seu cérebro aí mais ou poucas vezes? Ô, Ângela, esse CD se chama Superando a Depressão e a Ansiedade. A música que eu vou cantar está nele. Músicas e orações para ajudar você a superar a ansiedade. Quem está com depressão também. E essa música me marca muito. Ela se chama... Eu acho que essa música é providencial para esse tempo. E eu quero que depois você, mãe, procure aí na internet o clipe lindo dessa música. Comigo e com o André Leite. Eu chamei o André para participar comigo. Se chama A Vitória Vem Pela Manhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a vitória, vem pela manhã.
Então eu vou cantar, eu tenho certeza que essa música vai trazer esperança para o teu coração. Fala nisso, põe a mão no coração aí, você. E olha que nós não combinamos, hein? Ó, meu coração. Então, quero cantar trazendo esperança para você, através dessa canção. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará. Nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Enfim. Amém, Padre! Uma salva de palmas! Ó, agora eu vou levantar aqui que elas querem perguntar. Vamos ver o que esse povo quer saber aqui, Padre. Tá ótimo. Como controlar o medo pelas incertezas? Não, essa eu já perguntei. Ó, creio em ti, Senhor, que tudo vai passar. Estou ficando ansiosa e sem paciência. Vai ter sorteio do livro? Claro, A pergunta claro. é essa. Do livro e do CD. Vai ter sorteio? Claro. Olha só! Então, nós vamos combinar com essas mães aí sobre o sorteio. Ô, Padre, mas eu queria retornar uma pergunta aqui, que o senhor fala de 5 segredos. Sim. No livro. Sim, sim. Conta para nós esses 5 segredos aí, porque o pessoal está fazendo pergunta. Tia, faz a minha pergunta. Eu estou tentando juntar as perguntas de todas, lendo aqui e juntando numa pergunta só. Claro, claro. Ângela, olha, um abraço a todas essas mães, um beijo no coração. Se o padre não conseguir responder a sua pergunta, você pode mandar para mim depois, o padre tenta responder. @Padre Adriano Zandoná, por extenso, é o meu Instagram. Manda lá, assim que possível. Só você falar, padre, eu estava na live com a tia Ângela das mães, o padre vai tentar responder, tá certo? Mas veja bem, Ângela, claro que o tema é amplo, é complexo, eu não tive a pretensão de esgotar o tema, não é um tratado, né? É um livro que compila ali alguns saberes, como filosofia, teologia, um pouco de psicologia, um pouco de ascética, né? Teologia espiritual, para falar sobre o tema. E veja bem, os 5 segredos que eu coloquei. O primeiro segredo para você controlar e vencer a ansiedade, que está aqui na página 71, é conheça-se, conhecer-se. O filósofo Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. A importância de se conhecer. Por quê? Porque, Ângela, às vezes a pessoa está vivendo um problema ligado à ansiedade, mas ela nem sabe o que startou esse gatilho ansioso na mente, na vida, na rotina da pessoa. Às vezes a ansiedade é fruto do tempo, como esse que nós estamos vivendo. Às vezes a pessoa é ansiosa por causa do temperamento e ela vai ter que se administrar.
ela vai ter que se preparar para dormir, se desligando aos poucos, né? Eu confesso, eu sou uma pessoa que eu tenho, como a Ângela, que eu conheço bem, um excedente de energia. E a Nós Ângela somos também. pilhados, né, padre? O senhor sabe que eu fiquei 2 noites agora sem dormir de tanta coisa. O Adilson falou, nossa, 12 horas não dá, tem que ser 24 horas. Quando me soltarem, padre, eu estou cheia de ideia para o movimento. Mas, por outro lado, é o que o senhor falou, a meditação e o entrar para dentro da gente. O caminho de Santa Teresa que nós estamos percorrendo esse ano é justamente isso. Bate na sua porta, porque para fora são os sonhos, mas para dentro é o seu caminho, é você. E lá você encontra Jesus. E o segundo segredo? Primeiro, como eu disse, é se conhecer, saber seu temperamento, saber se é uma ferida não curada, saber se é um fato que você precisa melhor trabalhar, talvez com terapia, né? Se conheça, por que essa ansiedade está aí? Talvez é o jeito como você foi criado, por um pai protetivo, enfim, uma mãe que foi protetiva demais. Segundo segredo, respeite-se. Um dos piores inimigos quando a gente precisa superar a ansiedade é a comparação, sabe? Ah, mas a minha irmã superou a ansiedade e lida melhor com isso. A tua irmã não é você, né? A gente precisa se respeitar. Cada um é único. Filha, você é única diante de Deus. E Deus te ama com amor único de pai, sabe? Então você precisa se respeitar. Respeitar o seu processo, respeitar os seus limites. E aí entra a importância da paciência. Você precisa ter paciência com você mesma, não é? Porque, veja bem, Santo Agostinho dizia, onde não tem paciência, não existe sabedoria. E onde há sabedoria, existe paciência. Ter paciência com você. Talvez você não vai conseguir dormir igual a tua irmã, que tem um temperamento tranquilo, que tudo é calmo, mas talvez você alcance resultados que a tua irmã, que é tranquila, não alcança. Cada um é único. Então se respeita. Respeita o ponto que você está. O perfeccionismo é uma das realidades que starta o gatilho ansioso na mente. Porque o perfeccionista, quando as coisas saem do controle dele, ele entra numa crise de ansiedade. Então... Eu sou perfeccionista! Já sei qual é o meu gatilho. A coisa é muito bonita. Há um aspecto positivo em você buscar excelência no que você faz, óbvio. Mas a gente tem que moderar. Porque, veja bem, existe até um pecado, né, que a doutrina da igreja, que os padres da igreja falavam, o pecado da filáusia, que é o amor exagerado a si mesmo. Às vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer os nossos limites. É o mesmo pecado de Adão e Eva, eles queriam ser Deus. E a gente não é Deus. Deu 10 da noite, 11 da noite, você tem um monte de coisa para fazer que ainda não fez. Acalma o teu coração, fala, Senhor, eu te entrego o que eu não fui capaz de ser e fazer. E sossega, a gente não é Deus, né? Então se respeitar, vencer o perfeccionismo. Essa é uma tentação. Eu também sou perfeccionista, viu? Mas tendo consciência, a gente vai trabalhando, né? A gente vai pouco a pouco. Mas antes do senhor falar o terceiro item, elas estão bombando aqui sobre o livro. Meninas, eu prometo, mãe, nós vamos descobrir uma forma de fazer sorteio. Eu não sei fazer a internet, mas a turma que nos assessora, que é a Casa 4, vai achar uma forma. Quem participou aí, padre, eu quero CD, eu quero. Ô, Ângela, quem deixa eu te participou dizer. aqui conosco, amanhã nós vamos arrumar uma forma de fazer sorteio. Eu prometo. Palavra de ávido. A Canção Nova graças a Deus os Correios não pararam e a Canção Nova está entregando. No loja.cançãonova.com você pode pela internet encomendar. Eu conversei com muitas pessoas que encomendaram por esses dias e chegou. Loja.cançãonova.com você pode encomendar o livro, o CD, com Superando a Depressão e a Ansiedade. E também você pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 31 86 26 00. A Canção Nova envia. E se você digitar na internet Como Controlar e Vencer a Ansiedade, esse livro, você vai encontrar em vários sites, tais como Saraiva, Americanas. Claro, é um meio de você adquirir. Mas se você puder comprar pela Canção Nova, eu peço que você privilegie, né? Prefira a Canção Nova para ajudar também aqui a evangelização, a manutenção da Canção Nova nesse tempo difícil também, né? Isso, mas o movimento, padre, vai comprar um livro e um CD do senhor e vai fazer o sorteio na semana que vem. Combinado. Palavra. Nós vamos encomendar e vamos
fazer esse sorteio para essas mães aí. Só viu que bonito, padre? Mais de 2.600 mães participando. Agora está 2.486. Mas nós chegamos a 2.600 e alguma coisa. Que bênção! Olha que legal, essas mães respondem. Mãe, obrigado. Elas estão me pedindo, padre, que os 3 itens nós só temos 5 minutinhos, que o senhor vai rezar para a gente, porque isso aqui é clamor de mãe. Claro, claro, claro. Filha, então, terceiro passo, ação. Primeiro, conhecer-se. Segundo, respeitar-se. Terceiro, agir da maneira certa. E aqui eu coloquei 13 atitudes, porque é fé e razão. Não adianta só ter fé se a gente não age racionalmente, com sabedoria. 13 atitudes assertivas, pontuais, coisas simples, tais como a higiene do cérebro, tais como cuidar bem do momento antes de dormir, tais como se abster um momentinho de muita informação por dia, vai te ajudar demais. Tais como a oração pessoal, a meditação, atitudes muito interessantes que vão te ajudar. Quarto segredo, quarto passo, mudar o foco. Muitas vezes existe uma realidade que está nos tornando ansiosos. Nós estamos no meio da pandemia, né? Então, às vezes, a gente precisa mudar o foco. Pensar em outras coisas, falar de outras coisas, ler outros assuntos, alimentar a alma com cultura, com fé, com literatura, sabe? Não ficar só remoendo coronavírus, 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 ou outras coisas que te deixam ansiosa, né? Às vezes, as feridas abertas dentro da gente, elas tendem a roubar muito da nossa energia emocional, psíquica, sabe? A gente fica rodando em círculo. Terça-feira eu celebrava a missa pela TV Canção Nova. Ângela, eu tenho um programa toda terça-noite ao vivo pela TV Canção Nova, aviso às mães, que se chama Para Ser Feliz. De 8 às 9h30 da noite, ao vivo todo o Brasil pela TV Canção Nova. Só que nesses dias, como apresentador que sou eu, é padre, eu estou celebrando missa, porque as igrejas fechadas, etc. Eu mudei o programa. E nessa terça eu dizia de Maria Madalena. Ela estava tão sofrida, tão acabrunhada no sofrimento, tão cabisbaixa, que ela não viu Jesus ressuscitado na frente dela. Jesus teve que dar um chacoalhão e dizer Maria. A hora que Jesus falou o nome dela, ela, é você. Então, às vezes, a gente tem que mudar o foco. A gente só está olhando para baixo, só para o nosso sofrimento. Mudar o foco, sobretudo olhando para Jesus. E o último segredo, viver, desenvolver e viver uma fé, uma confiança abandonada em Deus. A antítese do medo é a fé. A antítese, no meu ponto de vista, da ansiedade que nos domina é uma confiança absoluta em Deus. Nem tudo depende de você, mãe querida. Muito depende do Pai. E Ele é fiel. Ele está carregando você e sua família nos braços nesse tempo. Confia. Deus te ama. Amém. Mas antes do senhor rezar, padre, eu quero fazer um desafio para as mães. Elas estão vendo aí na tela um aviãozinho. Elas Sim. vão mandar esse aviãozinho para uma pessoa que elas gostariam de escutar a oração do Senhor. Tá vendo, mãe? Olha aí embaixo, aperta o aviãozinho, ó, vou apertar aqui. Vai aparecer um nome. E esse nome você vai chamar uma pessoa que você quer. Com a oração do padre. Padre, eu vou agradecer depois, mas gostaria de agradecer de coração. Porque primeiro que eu sei que sou... Me amo, olha que pretensão. Eu sei, mas é né? verdade. Mãe pode dizer isso. Você sabe disso. Você ama e outro mães. que eu sei que sou amo o movimento. O ano que vem vai estar no encontro conosco. Não é isso? Isso mesmo. Então, eu queria que isso realmente nós chamamos de clamor de mãe, porque nós estamos clamando pela pandemia, nós estamos clamando pelos filhos sem emprego, estamos clamando pelos filhos que estão fora do caminho, pelos maridos que estão doentes. Vi a Fatinha passando aqui. Eu rezo diariamente para o Duda, que é um marido que tem câncer na cabeça, está vencendo a cada dia esse câncer. Ih, acho que ele sumiu aqui. Deixa eu ver, cadê? Como padre? Aguardando o padre Adriano. Vai conectar. Aí, está de volta. Então, que a gente possa, padre, elevar o nosso coração ao Senhor. Reza conosco, por favor. Nos ensine. O nosso tema desse ano é: Senhor, ensina-nos a rezar.
Eu agradeço já o convite, eu participei do livro sobre a oração das mães com muito gosto, com muita disposição. Agradeço esse convite lindo. Que bonito vocês ensinando as mães, de fato, a colocarem os joelhos no chão. Ô, padre, só padre, antes de eu Pode falar. rezar, as mães são tão obedientes que já foi para 2.810. Estamos chegando em Nossa, 3.000 pessoas. 2815, olha! Isso, padre, olha que lindo. Então, o senhor agora vai rezar com uma multidão, com um exército de mãe, que nós consigamos tocar o céu e o coração de Deus. Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu te agradeço por esse privilégio de poder estar conversando com essas mães tão queridas, tão amadas, por essas filhas amadas que estão aqui. Mesmo eu sendo jovem, Senhor, como padre, eu sei que eu sou pai e assumo essa paternidade espiritual sobre cada uma dessas filhas. Senhor, obrigado pela vida de cada uma, pela família de cada uma. Jesus, eu te peço nesse momento, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, em especial sobre a Ângela, sobre a sua saúde, ela que tem sido uma bênção tão grande para mim, para esse movimento, para a Canção Nova. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada filha que está à frente desse movimento, mas sobre cada filha que nos acompanha agora, Jesus. Vem, Espírito Santo, desarmar os gatilhos ansiosos na mente, nas emoções. Vem, Espírito Santo, liberta essas mães do medo, da insegurança. Retira esse tédio do coração, essa ansiedade que não deixa essa pessoa descansar. Liberta essa pessoa dessa insegurança, desse medo, dessa autoestima tão confusa ultimamente. Coloca em ordem, Espírito Santo. Senhor, eu te peço, vem, Espírito Santo, e batiza agora. Enche agora cada mãe que me acompanha, cada filha, cada filho que me acompanha. Enche agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, também. Nós rezamos, Senhor, pelos filhos dessas mães, pelos maridos dessas mães, os maridos doentes, assim como Duda. Toca agora, Jesus. Os filhos desencaminhados, longe do teu caminho. Toca agora, Jesus. Converte, cura. As mães com os filhos enfermos, que trazem enfermidades. Toca agora esses filhos, Senhor. Toca agora, Senhor, as mães que já vivem transtornos de ansiedade, que tomam remédio, as mães que tratam a depressão. Toca agora a família dessa mãe, liberta da tristeza, do vício, do desespero, do vão temor. Senhor, eu te peço, infunde o dom da fé no coração dessa mãe. Uma fé profunda, uma fé que acredita mesmo sem enxergar, porque a nossa alegria depende do que a gente crê, não do que a gente vê. Fortalece essa mãe, Senhor, que se sente sozinha, que não se sente amada, que não se sente compreendida e apoiada no seu matrimônio, na sua vida. Jesus, liberta essa mãe que está com medo e ansiosa diante da pandemia. Ensina essa filha a viver um dia de cada vez, confiando absolutamente em Ti. Senhor, acalma esse cérebro tão agitado. Enche com Teu Espírito, Senhor, cada mãe. Dê o dom da alegria, o dom da fé, o dom da esperança. Quebra as correntes do medo. A nossa alegria depende do que a gente crê, Senhor, não do que a gente vê. E mesmo que nós não estejamos vendo, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é Deus. Eu consagro como padre cada uma dessas mães a Ti, Jesus, a Ti, Maria. Eu consagro como sacerdote a família dessas mães, os bens, as preocupações delas a Ti, Jesus, a Ti, Maria. Acolhe, Senhor, as intenções, os pedidos de cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, mãezinha, tua mente, tua alma, teu coração, filha, trazendo paz, silenciando a tempestade, a voz do medo. Que desça sobre teus filhos, tua família, tudo que você traz hoje, filha. A água também que você apresenta para que se torne um sacramental. Que desça e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Padre, se Ângela, no início eu abri os braços para um abraço, agora é grandão. Beijo no coração. Mãe, um beijo no seu coração. Obrigado, Padre, pela sua presença. Mãe, obrigado. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, juntinho com meu amigo. Beijo no Ângela, coração. foi um presente estar com você. Você pode contar comigo, as mães também. Eu tenho uma dívida de gratidão pela minha história. Eu prometi para Deus que quando mamãe me pede algo, Tamo só se eu não junto. puder mesmo. Então, mães, vocês que quiserem fazer perguntas, correm lá depois.